compartilhando uma palavra, eu meditei, eu pedi ao Senhor graça, sabedoria, e Deus me deu, em nome de Jesus, uma palavra para mim compartilhar com a igreja sobre planos humanos. Esse é o tema dessa noite. Planos humanos e as demandas da vida. Então esse vai ser o tema que nós vamos estar discorrendo. Você que me acompanha, está me acompanhando pela internet, fica firme, em nome de Jesus. Se puder, acompanha, porque com toda certeza, fazer planos nessa época em que nós estamos vivendo é um desafio muito grande. E eu quero estar discorrendo sobre isso, e eu tenho certeza que o Senhor vai agir no nosso meio, e pelo seu Espírito Santo, todos nós seremos edificados, transformados, renovados, teremos um crescimento espiritual nessa noite, com a compreensão da palavra que nós vamos pregar. E eu convido os irmãos, em nome de Jesus, para a gente estar discorrendo sobre um texto que está lá no livro de Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17, e vamos estar discorrendo sobre esse tema: planos humanos e as demandas da vida. Podemos ler? Os irmãos estão comigo? Quem está vivo, diga, eu estou. Opa, vamos lá. Os irmãos que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, são 5 versículos, nós vamos ler, aí os irmãos podem estar se assentando, e nós vamos estar discorrendo e pedindo graça e sabedoria do Espírito Santo para falar aos nossos corações. Amém? Diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim: E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Versículo 14. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Versículo 15. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Versículo 16. Agora, porém, vós vos orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória tal como essa é maligna. 17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem estar se sentando, e a gente vai estar discorrendo sobre isso. Planos humanos, não é o título, hein? O título vai vir daqui a pouco. Não é o título. Esse é o tema. Tema e título são duas coisas diferentes. Glória a Deus. Uma hora eu escrevinho, outra hora eu leio. Tudo faz parte, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, por enquanto eu estou falando do tema. O tema a ser tratado nesse assunto, e nós vamos estar vendo isso em todo o contexto, nós vamos pontuar tudo com clareza. Amém? Fazer planos, nesse tempo em que vivemos, eu anotei aqui para a gente, é realmente um desafio. O momento político que a gente está vivendo, o curso da vida vem sendo
alterado de forma muito rápida e constante. Em virtude disso, muitos partem para a insensatez, né? E quando vai fazer os seus planos, uma vez que a coisa está desse jeito, o desafio é muito grande, então deixa a vida me levar, a vida leva eu. Outros, nos momentos em que vão planejar, fazer planos para a vida, para enfrentar as demandas da vida, se tornam ansiosos, preocupados, quer dizer, os dois extremos. Um grupo não liga para nada e fala, deixa a vida levar. E o outro, geralmente, é assim que funciona. E a Bíblia fala que agir dessa maneira, deixa a vida me levar, em Provérbios, no capítulo, não precisa abrir, Provérbios, capítulo 14, versículo 8, lá os irmãos podem estar constatando que a Bíblia diz que isso é insensatez. Nós precisamos fazer plano. E eu convido os irmãos para a gente estar abrindo. Jesus falou sobre essas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 34. E depois Lucas 14, tá bom? Mateus capítulo 6, nós vamos ler o versículo 34. E Lucas nós vamos ler no capítulo 14, dos versículos 28 ao 30. Primeiro Mateus capítulo 6, vamos ver o que Jesus fala acerca dessas coisas. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, Jesus diz assim: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Lucas capítulo 14, versículo 28. Se algum de vós está querendo, Jesus estava falando isso aqui num contexto seguinte. Ele estava dizendo, quem quiser me seguir, quem for me seguir, tome a sua cruz e me siga. E aí, nesse contexto, ele vai e fala esse trecho aqui, diz assim, se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver colocado os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem, comecem a zombar dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então, Mateus capítulo 6 fala de um planejamento com ansiedade. Não se preocupe com o dia de amanhã, não seja ansioso, não seja o extremo. Mateus ele fala, é necessário que se planeje. Quem de vós não vai fazer isso? Então, planejar, segundo o próprio Evangelho de Jesus, segundo o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, planejar faz parte da vida. Não há como não fazer um planejamento, planejar na vida, não é verdade? Com ansiedade ou sem ansiedade, nós precisamos planejar. Então, por isso, o tema. Planos humanos e as demandas da vida. Vamos voltar para o texto, Tiago, capítulo 14, capítulo 13. Vamos combinar assim, irmãos? Eu vou discorrer agora, antes de entrar na mensagem, para que a coisa flua num tempo hábil e tudo fique legal, vamos combinar assim, eu vou discorrer agora sobre como eu achei esse tema no texto, né, pontuar claramente isso aí, e depois dessa pontuação bem clara, aí eu vou partir para o título da mensagem e vou partir para o encerramento com a mensagem. Amém?
Combinado assim? Todo mundo comigo? Então vamos lá, vamos enxergar o tema no texto? Planos humanos e demandas na vida. Eu vejo duas demandas, logo no primeiro versículo eu vejo duas demandas e três planos. Se não vejo, acompanhe aí o texto. Olha o que diz. E agora, versículo 13. E agora, vós que dizeis, fala de um grupo específico. Amém? Essa carta foi escrita para um grupo de irmãos recém-convertidos, né? E ele está enviando essa carta. E ali, dentro dessa igreja, a qual ele está mandando essa carta, ele diz para um grupo, agora vós que dizeis, um grupo específico, hoje ou amanhã, não é uma demanda? Demanda no sentido não de, eu quero dizer, demanda não no sentido de uma disputa, mas demanda no sentido de um ponto de equilíbrio. Há um ponto de equilíbrio, não é uma demanda, hoje ou amanhã. É uma demanda na vida. Amém? Hoje ou amanhã. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Tem mais uma demanda aí. Eu vejo mais uma demanda. Negociaremos e ganharemos. Isso remete ao quê? A algo que eu vou ter que enfrentar uma demanda na vida, vou ter que lidar com concorrência. Amém? Negociaremos e ganharemos. Não é uma demanda na vida? Você, concorrência, lei de oferta e procura, tudo isso é uma demanda. E eu vejo três planos. Um plano A, um plano B e um plano C. Voltemos para o texto. E agora, vós que dizeis, já comentamos um grupo específico, hoje ou amanhã iremos, plano a tal cidade. Certo? Plano, estou planejando. Hoje ou amanhã eu vou para... Tem várias cidades para mim, mas eu vou para tal cidade. Eu não estou fazendo um plano? Plano A. Lá passaremos um ano. Plano B. Um ano, eu vou para lá, eu vou ficar um ano. Um ano é suficiente. Um ano, 2 meses? Não, um ano. Glória a Deus. Plano B. E o plano C? Negociaremos e ganharemos. Eu vou para tal cidade, eu vou ficar lá um ano, e eu não vou para trabalhar de Uber, eu vou para fazer igual o pastor, eu vou comprar por um preço, vender por outro, aplicando uma porcentagem em cima, para obter um lucro. Glória a Deus, pastor. Não, um plano. O pastor faz esse plano. Você faz plano na vida? Até aqui está tudo certo, não está? Está tudo certinho. Tudo maravilhoso. Planejando, as demandas existem e a gente faz os nossos planos. Os irmãos aqui estão fazendo planos, glória a Deus. Até aí está tudo certo. Até aqui, aparentemente, está tudo certo. Mas Tiago vem exortar esses irmãos acerca de duas considerações que eu vejo no texto, para compartilhar com os irmãos. Duas considerações fundamentais que eles estavam negligenciando. E nós vamos aprender, porque isso que está aqui foi escrito para aprendizado nosso. Amém?
Eles estavam negligenciando duas considerações fundamentais nos seus planos, né? Expressando na prática uma postura. Eles estavam, vamos entender esse negócio? Eles estavam expressando na prática uma postura cristã indevida. Estavam fazendo planos, estava tudo certinho, só que havia duas considerações que eles estavam negligenciando, que expressavam uma postura indevida, uma postura cristã indevida. Eles eram convertidos, eram crentes, essa carta foi escrita para crente, mas eles estavam negligenciando e expressando uma postura indevida. Veja o versículo 15, na parte A diz assim, em lugar disso devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Estava tudo certinho, planejando tudo bonitinho, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, está tudo bem, nós vamos passar um ano lá, planejou, as demandas da vida, né? Nós vamos fazer plano para enfrentá-las, e tudo bem, a gente vai fazer isso. Mas, Tiago está dizendo no versículo 15, em lugar disso o quê? Daí o título e eu vou começar a mensagem. Amém? Aqui eu começo a mensagem. Daí o título, agora é título. Planejando com a devida postura cristã. Essa é a mensagem, esse é o título da mensagem e o que nós vamos levar para a nossa vida, para que o Espírito Santo nos faça lembrar a cada vez, a partir de agora, nós como comunidade de geração eleita, para quem o Senhor está enviando essa palavra, para você que está ouvindo essa palavra, a partir de agora, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, vai fazer eu lembrar, nós lembrarmos, quando estivermos vivendo em comunidade, aceitamos Jesus e vivemos em comunidade, duas considerações nós precisamos ter nos nossos planos. Duas considerações fundamentais, a qual, sem elas, sem usar, sem entender, levar essas considerações a sério, nos momentos em que formos planejar, com toda certeza, vamos ter obstáculos, muitas coisas que estão nos nossos planos, a qual almejamos e criamos uma expectativa, não vai acontecer. Se acontecer, vai nos trazer problemas, vai respingar em todas as pessoas, porque é uma consideração que, quando não levada, faz com que, tudo isso os irmãos vão compreender, no decorrer agora da mensagem. Não levar essas duas considerações, não prestar atenção, for negligente com essas duas considerações, abre-se uma porta para o orgulho entrar no coração, está no texto. Abre-se uma porta para o orgulho entrar no coração. A partir do momento que o orgulho entrou no coração, nós vamos aqui, se nós não, todos nós, quando não levamos essas duas considerações para os nossos planos, nós permitimos que haja uma ação maligna atuando de dentro para fora e de fora para nós. E fica aquele círculo maligno trabalhando e usando a vida do crente, quando ele não faz essas considerações nos seus planos. E agora, hein? E agora? Está no texto isso? Tá. Está no texto. Vamos lá.
Então, planejando com a devida postura cristã. Eu quero discorrer a mensagem destacando duas considerações fundamentais que devem ocupar seu devido lugar em nossos planos na vida. Para que não entre em depressão, não se fique preocupado ao fazer os planos, quando faz os planos, ou seja, deixa entrar o orgulho no coração. Primeira consideração que nós devemos fazer: devemos considerar que a vida é incerta, que a vida é frágil, que a vida é transitória e que a vida é passageira. Você vai fazer um plano, uma das considerações fundamentais é que você deve entender, ter isso. A vida é incerta, a vida é frágil, a vida é transitória e ela é passageira. E você tendo esse entendimento, quando você vai fazer os seus planos, você sabe que o irmão também está nessas condições. E você vivendo em comunidade, ele também tem que saber disso. E ele tem que viver isso. Porque se ele não compreender isso, e ele não usar os mesmos critérios que Deus deixou na palavra para ser usado, olha a situação que a igreja se encontra, meus irmãos. É complicado. Porque respinga em todos, vivendo em comunidade. Se eu não levar em consideração, nos meus planos, tudo isso nós vamos ver no texto, tá? Que a vida é incerta, que ela é frágil, que ela é transitória, que ela é passageira. Tiago fala sobre isso aqui. Nós vamos ver no texto. Nós vamos ter problemas. Segunda consideração: devemos considerar a vontade de Deus acima de tudo nos nossos planos. Fazer plano sem levar em consideração a vontade de Deus acima de todas as coisas, vamos ter problema. Vamos nos tornar orgulhosos. Vamos ter pretensões. Primeira consideração. Versículo 14. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago, ele faz toda... Se os irmãos notarem o texto e o contexto desses versículos, Tiago apresenta aquilo que é necessário, apresenta o problema, explica como é o desenrolar desse problema, apresenta a consequência e a solução. Agora nós estamos vendo a explicação do que é a vida, de o que a gente deve levar em consideração quando for planejar. Vocês estão falando, vão para tal cidade, vai ficar um ano, vai estar tudo certinho, mas vocês estão levando em consideração que a vida é incerta? Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês estão levando em consideração que você pode pegar uma gripe e de repente soprando... Tiago está dizendo isso para nós. É um vapor que aparece por um pouco. A vida é transitória. E logo se desvanece. É passageira. De repente, a gente tem que se alegrar com um irmão que de manhã está nascendo um filho, ele está fazendo uma festa e a gente vai lá porque é alegria, e à tarde tem que ir na casa de outro irmão que está indo sepultar alguém e a gente está no velório. Isso é coisa para pastor, ganha bem para isso, vai lá e resolve isso. De manhã você vai, pastor, feliz da vida. Aí você vai lá e, legal, participa da alegria. Quando é a tarde, pastor, morreu não sei quem. Aí você vai lá e você está lá. A vida é passageira. Se você não tiver esse entendimento,
Como é que você vai viver na vida? Então, nos nossos planos, se nós não levarmos isso em consideração, o que vai acontecer? Por que tem muita gente se matando, suicidando? Pessoas dentro da igreja, pastores, meus irmãos. Tem pastor que suicida. Quem imaginaria, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, por exemplo, do jeito que estava, a política estava terrível, mas você imaginar que ia acontecer uma pandemia onde você ia ficar tudo dentro de casa e parar tudo e essas coisas acontecendo, e que o país agora, quem ia imaginar que ia estar afundado desse jeito num mar de lama, de podridão política? Quem ia imaginar, como nunca teve, sempre teve, mas igual dessa vez nunca vi. Quem ia imaginar? Então, o amanhã, por isso a gente tem que lembrar, nos nossos planos, que o amanhã pode até estar em nossos planos, mas jamais nas nossas mãos. Esse papo de eu vou fazer acontecer, eu vou ficar um ano. Não, vamos devagar. É isso que o Tiago está dizendo. Leve em consideração que a vida é incerta, a vida é frágil, transitória e passageira. Para você não se frustrar e não ter problema. E não criar problema para a congregação. Não ser um problema dentro da igreja. Amém, meus irmãos? Então, livre-se da ansiedade, é isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz, livre-se da ansiedade. Segunda consideração, estamos caminhando com uma mensagem para a gente chegar a uma conclusão legal, então, a primeira consideração é essa, amém? A segunda consideração, devemos considerar a vontade de Deus acima de tudo em nossas vidas. Veja o versículo 15, diz assim, ó. Em lugar disso, está falando do quê? Devias dizer, se o Senhor quiser. Não se trata, ao meu ver, uma forma de se expressar, né? Mas sim uma postura. Não é? Uma postura. Para com Deus Pai e com os irmãos. Autossuficiência. Viver de forma independente de Deus, de forma independente da comunidade, não é uma postura cristã. Planejamento com essa postura é um planejamento desconexo com a vontade de Deus. Veja o versículo 13. E agora vós que dizeis, ele está dizendo de falar, de forma de expressão, ele não está falando, ele está falando de uma conduta, uma maneira de se conduzir. Vós que dizeis, hoje ou amanhã, no curso da vida, não é? Iremos, eu decido quando devo ir, a tal cidade, eu decido para onde ir. Lá passaremos um ano, eu decido quanto tempo vou ficar, 1 ano é suficiente. Negociaremos e ganharemos. Além de otimista, eu confio no meu taco. Eu jogo muito bem. Deixa comigo. É isso que esses irmãos estavam fazendo. Porque, ao falar assim, certo? E agora, vós que dizeis, hoje e amanhã, iremos lá, passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. A pergunta é, mas e Deus na equação? E os irmãos? E a igreja? E os compromissos? Com Deus, com a igreja, com os irmãos, eram convertidos, estavam passando todos por dificuldade, havia uma perseguição, mas eles, eu não. Vocês fiquem aí,
que se lasquem aí, porque eu sei o que eu vou fazer. Eu vou para tal cidade, vou ficar lá 1 ano, vou ganhar bastante dinheiro, aí eu volto e vou ver o que eu vou fazer. Porque eu vou estar por cima de vocês, e vocês que se danem. Porque se vocês não têm capacidade para pensar no que fazer, eu tenho. Os irmãos concordam comigo que os irmãos estavam agindo assim? Olhando para o texto, não é isso que eles estavam fazendo? Vamos confirmar isso? Trazendo agora para o nosso contexto, nós vamos confirmar isso, tá bom? Agora, para encerrar, nós vamos confirmar isso. Mas trazendo agora para um contexto atual, para a nossa igreja, a nossa denominação, o ministério, nosso ministério, o ministério que o Senhor preparou sob o comando do pastor Jurandir, o nosso contexto, o contexto das outras denominações, das outras igrejas, né, das outras placas de igreja. Olhando para esse contexto, uma situação assim, onde alguém aceita Jesus, vem para o meio, e, glória a Deus, vem como está, e ali é ensinado, você vem como está, mas não é para você permanecer como você quiser, existem regras. O reino de Deus é com decência e ordem. Amém? Mas nesse contexto, nós começamos a ir nos ajeitando, convivendo com a palavra, há critérios bíblicos para tudo, há uma hierarquia na igreja, há um pastor, né, presidente, há um compromisso com o ministério. Aí a autossuficiência começa a acontecer no meio, eu faço um plano e eu decido que eu não vou mais nessa igreja, nessa denominação, eu vou para outra denominação. Só que quando eu entrei, também ninguém me apresentou para os irmãos. Eu entrei namorando com uma mocinha. Aí nós chegamos lá, eu me converti, ela não. Ninguém falou nada para mim, como é que era esse negócio. No outro dia eu apareci, terminei com ela, entrei com um outro lá dentro e está tudo certo, está tudo bem. Eu faço o que eu quiser. Eu vou para um lugar, vou para outro, eu saio, não dou satisfação, tem compromisso. Se eu quiser, eu vou sair da igreja, eu falo só com o pastor, não falo com a igreja, não preciso falar. Estou lá 2 anos dentro da igreja. Convivi com os irmãos, tal, mas aí eu fiz um plano, poxa, eu acho que eu vou sair da igreja. Deus nem lembra. Não ora, não lê, não medita, não faz nada. Pastor, Deus falou comigo, eu vou sair da igreja. Aí o pastor, mas o que aconteceu? Não sei, eu vou... Eu senti, ele sentiu. Eu senti um negócio assim, que veio um pouco, uma coisa que veio por baixo, e eu vou embora. Aí o pastor, tá bom, vai embora. Fazer o quê? Mas e a igreja? A igreja fica assim, com cara de... Aí encontra na rua, depois vira a cara. Aí quando você dá de cara com o irmão, irmão, como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Como é que está a fé? Eu estou na Mundial. Eu estou na Universal. Eu não sei lá onde eu estou. Mas... Aí o outro dia ele volta. Aí tem uma festa, ele entra. Faz o que quer. Autossuficiente. E faz plano. E vai cada vez, igual rabo de cavalo. Para baixo, para baixo. Deus não dá uma revelação, não acontece nada. Vive uma vida 20 anos dentro da igreja. Atrapalhando todo mundo. Essa é a grande verdade.
Vamos ver agora, isso está trazendo, falando de autossuficiência, tá? Né? Eu não posso, irmãos, eu não posso chegar aqui e, né, fazer o que eu quero. Há um compromisso. Há um compromisso de horário, há um compromisso de culto, há um compromisso com oração, há um compromisso. Amém? Não é verdade? Então é isso que Tiago está falando, esse grupo. Veja bem, irmãos, eu estou pregando isso para nós, amém, irmãos? Se você não é assim, fica tranquilo. Amém? E outra, se é também, Deus ama todo mundo do mesmo jeito. Ele manda essa palavra para a gente levar em consideração Deus na equação. Vai fazer um plano? Bom, é da vontade de Deus que eu saia mesmo desse lugar? É da vontade de Deus que eu... E os irmãos? Como é que vai ficar? Eu planejo, mas eu tenho que estar... Primeiro é a vontade de Deus. Eu tenho uma relação com Deus e tenho uma relação com os irmãos. Se eu não levar isso em consideração, como é que eu vou viver sendo um crente? É o que o diabo está falando. O diabo está dizendo, como crentes, se você for ler lá atrás, ele vai dizer, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, não fazer isso, não vive só falando que nem um papagaio, faça mesmo. Esse é o contexto, né? Então, agora veja, devemos considerar os nossos planos, né? Nos nossos planos, que temos a opção de escolher, mas temos o dever de ter uma postura de dependência da vontade de Deus. Veja o versículo 15. Devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Há uma opção, você pode escolher, pode fazer boas escolhas. Mas é se o Senhor quiser. Se estiver dentro da vontade dEle. Eu posso pregar em outro lugar? Claro que eu posso. Mas eu primeiro tenho que ver a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que eu dê uma satisfação para o pastor. Glória a Deus, pastor. Aí eu vou tranquilo. Aí eu faço plano. Aí eu elaboro uma pregação. Deus é comigo, Ele fala comigo. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça. Eu faço plano, vou fazer um esboço da hora aqui e tal, e eu vou pregar lá no não sei aonde. O pastor me convidou e eu vou. Não dei satisfação para a minha igreja, para o meu pastor. Deus está nesse negócio? Há temor de Deus. Deus entrou nessa equação aí? Não funciona. Né? Então, há como escolher? Sim, eu posso escolher lá. Isso ou aquilo, né? Ó. Devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Eu posso escolher. Mas se o Senhor quiser, eu tenho que estar debaixo da vontade. Eu tenho que pôr Ele na equação primeiro, para depois fazer a vontade dEle. Seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Então, é isso. Quais as consequências de se fazer planos sendo autossuficiente? Tiago vai dizer, as consequências é que se abre uma porta para a produção da maldade. Vamos guardar bem isso aqui, irmãos? Qual a consequência? Ó, quais as consequências de se fazer planos sendo autossuficiente? A consequência é que se abre uma porta para a produção da maldade através do orgulho, operando interna dentro de mim e externamente, pois o mundo jaz no maligno. Veja o versículo 16 e 17. Agora, porém, vós vos orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer,